E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Olha, hoje a live de hoje é com o pré-candidato a vereador Moacir Félix. Ele é candidato pelo MDB, ou seja, ele vai trazer as preposituras aqui do que o seu partido pretende ao eleger um quadro de vereadores para a Câmara. E o nosso objetivo aqui, como todas as lives com candidatos a político, é entender o que ele vai colaborar para a sociedade, o que ele vai poder se comprometer aqui através da live e passar o máximo de informação também possível sobre a capacidade dele para obter esse cargo público. Então nosso objetivo aqui é exatamente esse. E pedir a vocês aí que cliquem no aviãozinho e chamem o maior número de pessoas possível. É muito importante conhecer o maior número de pessoas possível para que a gente possa selecionar o melhor candidato para a nossa cidade, ao qual vai ter 4 anos aí para colaborar com a gestão, com a sociedade, com as pessoas que fazem parte dessa cidade tão boa que é a nossa cidade de Fortaleza. Então, pessoal, daqui a pouco ele está chegando e a gente tem várias perguntas aqui pré-estabelecidas. Mas se você tiver a sua, tiver qualquer dúvida, quiser colocar qualquer coisa aqui, escreve aqui nesse pontinho de interrogação e manda para a gente, que a gente vai ler e vai conversar com o Moacir. Ou se você quiser colocar diretamente nos comentários, fica à vontade. Nosso objetivo aqui, de fato, aqui é construir um bom debate prepositivo para a cidade de Fortaleza. Esse é o papel da AGE Fortaleza. É aqui que a gente está se predispondo com a sociedade, o nosso objetivo também de colaborar com o melhor desenvolvimento da nossa cidade. Tá bom? E deixa eu chamar logo aqui o Moacir para ver se ele chega. Só um minuto. Moacir. Só um minutinho. Espera aí, aguardar mais um pouquinho. Não estou conseguindo chamar aqui não, pessoal. Um pequeno detalhe técnico que acontece aqui. Mas deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui no WhatsApp aqui. E aí, pessoal, enquanto isso, vocês vão colocando aí a pergunta de vocês, para a gente poder aí junto gerar essa demanda bem bacana aí para a sociedade, cobrar nossos futuros representantes públicos. Se não for diretamente o candidato que está falando hoje, vai ser outros candidatos vinculados ao partido, que é a ideia do partido, não apenas do candidato. Pronto, mandando uma mensagem para ele aqui agora aqui. Pronto, já mandei a mensagem aqui, é só aguardar ele chegar aqui agora aqui, para a gente construir esse debate, fazer as perguntas. Uma das nossas perguntas são muito voltadas para o empreendedorismo, para o lado social, para o desenvolvimento econômico, para a parte da educação, para a saúde. O Moacir já chegou aqui já, para a gente construir esse debate juntos aqui. Deixa eu convidar ele aqui. Estação. Guardando. Oba! Opa, Moacir, tudo bom? Bem, Valdemir. Tudo em Cara, paz? que bom ter você aqui para bater esse papo, representando o MDB, um partido tradicional aí do nosso país, e entender um pouco mais de como você, pré-candidato a vereador e representando o seu partido aqui na live aqui, quais são essas ideias que a gente pode colocar como prepositivo aí para Fortaleza, para ajudar a construir nossa cidade, e principalmente para as pessoas mais carentes que tanto precisam do poder público. Eu falo muito, Marcelinho, principalmente a questão da AGE Fortaleza, que é uma associação de jovens empresários, que o poder público, os representantes públicos, a obrigação dele é de cuidar do povo, não de empresa, não de prédios, nem administrar negócio desse gênero. E para começar o nosso bate-papo, eu queria pedir a você que pudesse contar um pouco sobre a sua trajetória, para que as pessoas conheçam você e conheçam também um pouco do partido através de você. Inicialmente, eu saúdo a todos que estão entrando aí na nossa live, no nosso bate-papo, e parabenizar a Associação dos Jovens Empresários, na sua pessoa, na pessoa do Ricardo, também um grande amigo, e dizer que é uma grande iniciativa trazer o debate público e essa inserção da associação exatamente na questão da democracia. É uma responsabilidade muito grande e fica aqui o nosso parabéns para essa iniciativa. É louvável trazer a política para dentro da discussão corporativa, fazendo com que os demais associados e a sociedade em geral também participe deste momento tão importante, que é um momento de discussão de projetos, de proposições, de plataformas,
de eixos de abordagem para todos nós que pensamos e nos preocupamos com a nossa cidade, com o nosso entorno. Dizer que a nossa trajetória ela é pautada muito na questão da educação, né? A partir da nossa formação, tanto no ensino médio, como também concurso público. Eu passei no concurso público após me formar em advogado, né? Faculdade de Direito, bacharelado, exame de ordem, concurso para a Advocacia Geral da União. Então, sou procurador federal de carreira, efetivo, membro, servidor público da União. Iniciei meus trabalhos em Brasília, na Agência Nacional do Petróleo. E aí, Valdemir, eu já deixo assim, um grande registro que essa nossa primeira experiência como procurador, trabalhando numa agência reguladora, isso já trouxe uma inserção muito grande, um contato, né, e um intercâmbio de experiência muito grande entre o setor público e o setor privado. Certo? Lá em Brasília tivemos a oportunidade de participar de várias reuniões, eu que estava tratando em matéria consultiva, com pareceres, convênios, com várias empresas e conglomerados que tratavam de um setor tão regulado que é o setor energético do nosso país. Então, essa passagem nossa em Brasília, numa agência reguladora, na Agência Nacional do Petróleo, que é uma agência com previsão constitucional, isso trouxe uma experiência muito particular para mim, um crescimento não só profissional, mas também pessoal. Em seguida, viemos para Fortaleza ajudar a fundar, com outros colegas, a Procuradoria Federal aqui no estado do Ceará, que funcionou inicialmente ali no prédio do Banco Central, ali na Avenida Heráclito Graça com Dom Manuel. Hoje nós estamos numa sede mais organizada, no bairro do Cocó, onde temos a oportunidade de efetivar mais e receber também, por que não, também as pessoas que litigam contra a União. Hoje nós temos um primado muito grande, que é evitar a litigiosidade. Não tem por que ficar criando litígio quando ele pode ser evitado ou quando ele pode ser resolvido. Então, isso é um mote, vamos assim dizer, muito importante de gestão jurídica dos processos que envolvem a União. Então, isso é um pouco do resumo da questão profissional. E, nesse meio termo, eu tive uma grata experiência e tenho de fazer parte, ter feito parte de forma mais efetiva durante 4 gestões consecutivas no Conselho Seccional aqui da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, como conselheiro estadual na OAB. E esta participação na OAB, eu também posso dizer que foi bastante enriquecedora, porque a gente na OAB, através das comissões temáticas, trata de todos os assuntos que a gente possa imaginar que diz respeito à cidadania. Então, vamos lá, segurança pública, meio ambiente, trânsito, infraestrutura, combate à corrupção. Fiz parte, como vice-presidente, de uma comissão muito importante, que é a Comissão de Controle Social e Gastos Públicos. Fizemos várias audiências públicas, participando com a participação do Ministério Público, entidades da sociedade civil organizada, tratando exatamente da correta aplicação dos recursos públicos. A gente que briga muito, né, para que os recursos, e a sociedade que anseia muito para que os recursos públicos sejam bem aplicados, não só aplicados, mas aplicados corretamente, com efetividade, com resultado. Então, essa participação na OAB ela é muito enriquecedora, e aqui eu deixo um recado a alguns colegas advogados que estão nos assistindo e que irão assistir ainda essa live, que faça parte daquele colegiado, que procure fazer parte da sua entidade de classe. Isso é muito importante. Assim como o jovem empresário, né? Procure se aproximar também da associação, se associar, porque isso é uma experiência enriquecedora. Além do network que é feito, também a experiência pessoal e profissional é muito grande. Ao lado também, para e passo, essa questão, essa experiência, vamos assim dizer, de um conselho de classe, nós temos um trabalho, Valdemir, muito assim, forte, que é uma escolha muito pessoal no âmbito da cultura. Nós fundamos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, uma Academia Brasileira de Cultura Jurídica. Então, o Ceará, mais uma vez, exportando cultura e sendo o protótipo de uma casa de cultura de renome nacional. E eu tive a grata satisfação de ser o primeiro presidente eleito na reunião de fundação. Hoje estou licenciado pela questão política eleitoral, né? Então o colega assumiu, que está na vice-presidência,
mas a cultura jurídica, trabalhar a recuperação do pensamento jurídico brasileiro é uma forte, vamos dizer assim, paixão minha, muito particular. Também integro a Academia Cearense de Cultura, que aí não é só jurídica, envolve as diversas expressões culturais, literária, musical, enfim, da arte, da pintura, e lá no Palácio da Luz, isso também é uma experiência muito grande, enriquecedora, quando a gente tenta proteger nosso patrimônio cultural, porque é a nossa história, é a nossa memória. Um povo que não tem referência de si mesmo, ele não sabe para onde vai no futuro. Faz Então, essa frase, é tão bonita, né? Que a gente nem entende a extensão dela. O povo que não tem conhece a sua própria cultura, a sua própria origem, não pode ter um futuro, né? Saber por onde exatamente. caminhar. E o setor cultural, rapaz, para você ver, no próprio orçamento que foi aprovado de Fortaleza, município de Fortaleza, para agora, vigor em 2020, é reservado cerca de 2, alguma coisa por cento, 2,3% para o setor cultural. Porque há essa compreensão, há essa clareza de que sim, é necessário investir, é necessário proteger a cultura, é necessário ampliar os bens culturais. E o Ceará, de maneira muito particular, nós temos um celeiro de artistas, de músicos, de repentistas, a cultura regional, né? Então isso é muito importante valorizar o que é nosso, né? E exportar esse bem que é um patrimônio imaterial que deve ser protegido. Então a nossa área de atuação, de uma maneira geral, ela vai muito na questão profissional, da advocacia, na defesa da cidadania. Tanto Valdemir, que, e aí já antecipando um pouco do que a gente escolheu como plataforma, como eixo de abordagem, um tripé. O primeiro é educação, emprego e renda, que tem muito a ver com essa nossa conversa, com o empreendedorismo, com a iniciativa, com a criatividade, com a inovação, com a geração de oportunidades. Do nosso povo, né? Do nosso povo. Também esporte, lazer e cultura, que entra esse eixo principal nosso, porque a cultura ela é interligada com esporte, com lazer, com entretenimento. A gente não pode dissociar isso. O esporte ele deve fomentar também uma promoção humana, deve melhorar a pessoa enquanto ser humano, a cultura deve contribuir com isso. E também, o último eixo nosso de abordagem, e eles são interligados, e tem desdobramento no nosso planejamento, é exatamente a melhoria dos serviços públicos e a transparência da gestão pública. Isso é muito importante, porque nós devemos esclarecer o cidadão, né, que ele deve exercer o seu controle social, e quando isso acontece, o poder público e os gestores públicos, eles vão trabalhar com mais afinco, com mais preocupação e zelo na aplicação daquilo que é do povo, que é nosso, que são os recursos públicos oriundos da tributação. Perfeito. Não é isso? Então, assim, como o nosso convite aqui a você, eu queria fazer uma pergunta muito especial. E assim, uma pergunta que eu acho que é fundamental para cada candidato a cargo legislativo, que tem que entender aqui, e pouca gente sabe ainda da nossa cultura. Eu queria abordar em duas situações dela. A primeira, eu queria que você pudesse explicar para a gente o que é um vereador. Muita gente acha que vereador é alguém que é eleito e vai para ali e ponto. Não sabe uma função real de um vereador. Você, como uma pessoa muito esclarecida, pode ajudar bastante nesse processo da gente aqui. E outra, por que você escolheu o MDB para se candidatar a ser pré-candidato como vereador? Muito bem. Eu agradeço a pergunta que nos dá a oportunidade da gente explicar bem essas duas questões. Primeiro, eu até fiz no início da nossa pré-campanha um vídeo que está no nosso material aí do Instagram sobre a função legislativa. Exatamente porque essa sua preocupação, essa pergunta muito bem-vinda, ela deve ser a preocupação e a dúvida de muitas pessoas, né? Porque o vereador, geralmente, as pessoas remetem só, é aquele que faz as leis, não é isso? Então, a gente esclarece o seguinte, que o poder legislativo no país, né, nós temos a Câmara e o Poder Legislativo Federal, Senado e Câmara Federal, estaduais, Assembleias Legislativas, e no município, que é o nosso caso, a Câmara de Vereadores. Então, as câmaras compõem o Poder Legislativo Municipal, que exerce a função legislativa. Olha só, a função do vereador, primordialmente, é chamada confecção das leis. É o processo legislativo
que através de um projeto de lei vai redundar numa lei. Mas não se resume a isso. O vereador também tem a função de fiscalizar os atos do poder público municipal. E há até decisões do Supremo Tribunal Federal que dizem que a função fiscalizadora é tão primordial quanto a função legislativa. Olha só, igualou a função de fiscalizar, ela tem uma primazia, uma relevância tamanha que se iguala, né, no ponto de vista da nobreza, à própria função de legislar. Né? Porque o que é que adianta se o vereador se resumisse tão somente a legislar e não fiscalizasse a aplicação da lei que ele produz, que ele ajudou a produzir no processo legislativo? Seria inócuo, não é isso? Mas tem uma terceira função, que eu acho também primordial. O vereador, e esse terceiro ponto fica muito esquecido. O vereador, ele exerce a função de facilitador na formulação das políticas públicas. Por quê? Porque ele tem a prerrogativa de convocar gestores, de requisitar documentos, de marcar e presidir audiências públicas com setores organizados, interessados em cada espécie de lei, de legislação que está sendo discutida. Então, o vereador, através da Câmara, ele catalisa as forças, muitas vezes até antagônicas, e consegue produzir, né, diminuir as tensões sociais e produzir uma legislação mais adequada e que possa satisfazer mais a toda a sociedade como um todo. Então, ele é um facilitador também na formulação das políticas públicas, naquelas matérias que são, por exemplo, de competência específica e originária do próprio Poder Executivo. Então, o vereador, ele pode fazer, nas matérias que ele não tem competência, aqui eu vou dar um exemplo. Aumento de servidor público é competência, segundo a Constituição, originária do Poder Executivo. Mas o vereador, ele pode fazer pressão, ele pode indicar projeto de lei de indicação para que o Poder Executivo possa, assim, tratar da matéria. Por exemplo, a questão tributária é também competência originária do Poder Executivo. Ou seja, o prefeito que tem que enviar e os vereadores discutem. Mas se o prefeito não enviar, os vereadores vão ficar calados? Não, eles podem fazer projeto de indicação. E, a partir daí, organizar-se para que haja uma pressão política, para que o projeto seja apresentado. Um exemplo disso é o presidente da República, né, que teve que desengavetar a reforma administrativa por pressão do próprio Congresso. Né? Foi lá e cobrou a Câmara dos Deputados e o presidente vai mandar agora a atual reforma. É muito bom e, assim, muito bacana a forma que você explicou, muito didática de entender. Bacana. E por que você escolheu o MDB para se candidatar a vereador? Pronto, o MDB, ele é um partido, como você bem disse no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, é um partido de tradição. Na década de 60, quem rememora a história vai encontrar lá os chamados atos institucionais. Naquele período difícil, período duro do nosso país, em que os países... Período militar. Pronto, os partidos políticos, através dos atos institucionais, foram supressos, foram suspensos, foram extintos, certo? Os estatutos dele que estavam depositados no Tribunal Superior Eleitoral, eles foram suprimidos. E a partir daí, houve um ato para que novos partidos pudessem se inscrever e apresentar seus novos estatutos. Mas só eles fizeram um apanhado de requisitos que dificultava a criação de novos partidos. E o MDB, na época, se formulou essa sigla, a Mobilização Nacional, foi o único que conseguiu fazer esse depósito de um novo estatuto para a criação de um novo partido. Ele reuniu o maior número de deputados federais, de senadores, daí o nome da Mobilização Nacional. Né? Então, a partir daí, ele começou a brigar politicamente no país pelo retorno ao pluripartidarismo, certo? E foi justamente esse partido que apresentou, através de um parlamentar de Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, a emenda da direta já, que todos conhecemos, né? Então, foi o partido que brigou pela redemocratização do nosso país. Então, essas razões... Aqui nessa política não, né, Moacir? É história também. É história também. Eu agradeço a gentileza. Mas
essas origens estatutárias, elas me convenceram, elas me animaram, elas me apaixonaram. E que eu acho que é isso. O convite do partido, na renovação de quadros, na ampliação de quadros, novos valores para o partido, para que a gente possa resgatar esses valores estatutários, esses princípios estatutários, nós estamos precisando dar novos ares, abrir as janelas dos partidos. Os partidos eles vivem uma crise, né, uma crise de identidade. Então isso é preciso ser resgatado. E a gente está nesse embate. Aqui falando do Ulisses de Guimarães, foi um grande republicano daquele período, né? Um dos caras que mais defendeu a reforma da Constituição. E a nossa Constituição hoje é conhecida como uma Constituição cidadã, né? Que o atual partido que você faz parte foi muito importante nesse processo, assim como tantos outros nesse sentido. Moaceni, nesse processo, para que fique claro para as pessoas que nos assistem agora e não vão assistir depois, porque essa live vai ficar no IGTV, a gente manda ela para todo mundo e depois vai pegar ela para o YouTube e também faz outro disparo. Nosso papel aqui da AGE é dar a possibilidade das pessoas escutarem os pré-candidatos, as ideias dos partidos, para que ela faça sua opção. Entendeu? A AGE e eu somos apartidários, independente do partido, de qualquer coisa, a gente tem aqui para construir um bom debate político e que é positivo para a cidade. Nesse sentido, quais são as suas principais... Eu sei que você já falou, mas eu queria que você falasse bem pontuado agora as principais bandeiras que você defende hoje junto ao partido. Bom, eu mando um abraço aí para o Leandro, que fez aí o registro, aí, falando do saudoso Ulisses Guimarães, realmente um ícone, não só do partido, mas da nação, né, que brigou pela redemocratização. Ele era do MDB? MDB. É que exatamente. Eu não sabia. Nós temos uma fundação Ulisses Guimarães, que exerce dá um contributo para a cultura no país. Né? Então, isso é importante esse registro. E, falando um pouco das nossas propostas e plataformas, primeiro, nós estabelecemos uma premissa, que é exatamente a seguinte: nós não fechamos, não concluímos, não encerramos nenhuma ideia. Nós, por mais que tenhamos alguma formulação já de propostas, a gente gosta de deixar aberto. Por quê? Porque a cada dia que eu ando, Valdemir, nos bairros, eu escuto algo diferente. Certo? Eu escuto uma novidade. Né? E isso tem muito a ver com o seu métier, que é exatamente o empreendedorismo. As pessoas gostam de inovação, as pessoas gostam de contribuir com as ideias. Já pensou se eu chegasse com uma ideia fechada? As pessoas não iam participar. Fazer parte, né? Exatamente, você trazer para o elo, né? Fazer com que a pessoa entre na roda, na ciranda e faça parte exatamente dessa formulação. Isso a pessoa se sente valorizada. Eu acho que nós temos que ouvir mais. E, como eu te disse, nós queremos valorizar ainda mais a questão da educação, não só a educação formal, otorgar um diploma a uma pessoa, e a pessoa não sabe o que fazer com esse diploma, com esse papel, não, com esse canudo, como se diz no popular, não. A pessoa tem que ter uma interlocução já com a iniciativa privada, a pessoa já tem que ter, ainda nos bancos escolares, uma experiência, ainda como estagiário, no setor que ela tenha vocação, despertar a vocação nas pessoas, isso é muito importante. Quando a gente analisa um projeto até que já existe na prefeitura, do bairro empreendedor, que eu também eu tenho algumas ideias com relação... Já fiz parte, muito bom. Já fiz parte, né? Muito bom, a gente tem que elogiar o que é bom e melhorar, isso aí, sem dúvida. A descoberta das vocações comerciais, empresariais de cada bairro de Fortaleza. Porque nós temos várias cidades dentro da mesma cidade. Né? Então, descobrir essas vocações, essas tendências, isso faz com que a formulação dos nossos projetos, das nossas propostas, elas sejam mais eficazes e elas tenham uma resposta maior em cada bairro, em cada comunidade. Então, articular a educação com emprego e renda é algo fundamental. Nós tivemos uma reunião com 12 professores da rede pública municipal, que representam um grupo bem maior, e de associação, etc. Eles nos passaram um projeto interessante, tanto de preparação de alunos para as escolas técnicas, certo?
Por quê? Porque havia muitos estudantes de outros estados, inclusive, tomando vaga de estudantes nossos em escolas técnicas. Então, fazer cursos preparatórios, né, para que os nossos estudantes ocupem as cadeiras de nossas escolas profissionalizantes. Segundo, ainda durante o ensino médio, o aluno ter a oportunidade de ter um curso, e esse curso seria diplomado, um estágio curso ou um curso estágio em empresas do seu bairro, no supermercado, na farmácia do seu bairro. Por quê? Para ela, a pessoa não vai aprender só a atender, ela vai aprender a dinâmica do comércio, a dinâmica da empresa, né? O que é receber um cliente, certo? Como vai organizar, né, a estrutura de depósito, o que é uma planilha de preço, uma estrutura financeira. Então, isso tudo agrega valor. Quando aquela pessoa sai, ela vai ter oportunidade. Porque, às vezes, a gente recebe muitas queixas, dizendo assim, como eu vou ter o primeiro emprego? Se muitas vezes se pede uma experiência no primeiro emprego. Mas para eu ter experiência, eu preciso ter o primeiro emprego. Então, a gente escuta, às vezes, essa queixa. Não é isso? Então, se já dermos oportunidade, ainda que na forma de estágio, para o estudante, ele já vai sair com uma expertise e vai ter uma oportunidade de empregabilidade maior do que se isso não fosse ofertado para ele. Então, educação tem que estar articulado com emprego e renda. Tem que ter oportunidade. E eu estava lendo uma informação muito interessante, que às vezes aquele senso comum que diz que nós temos no sangue origens lusitanas, que o povo brasileiro ele não é tão aguerrido para o trabalho, isso é falso. Nós estamos no topo do ranking mundial, ultrapassamos até países dos BRICS, na questão do número de novos empreendimentos anuais. Nós temos cerca de 60 mil novos empreendimentos anuais. Então, o povo brasileiro é um povo empreendedor. E qual a característica do empreendedor? Sem querer ensinar Padre Nossa Vigária, que você entende bem do assunto. É exatamente a inovação, a iniciativa e um requisito que às vezes a gente não fala tanto, a paixão. O empreendedor é um apaixonado. Ele é apaixonado no que ele faz, no que ele diz. Quando ele conversa, ele motiva o seu interlocutor. Isso é a característica do empreendedor. Então, o povo brasileiro, se você der um empurrão, uma ajuda, um incentivo, um estímulo, ele vai longe. E o cearense, mais ainda. Você sabe bem disso. Nós exportamos cultura, conhecimento e inovação. Eu tenho três... A gente tira leite de pedra. Né? E até a crise favorece a isso. Né? As crises, as nossas dificuldades, as nossas intempéries de clima, geográficas, etc. Tudo isso, e social, de DH, tudo isso favorece para que o povo cearense e fortalezense ele se sobressaia, mas é um povo corajoso, sim, é um povo inteligente, é um povo que gosta, sim, de trabalhar. Eu acho que, às vezes, falta oportunidade e falta um estímulo do poder público, né, de articular mais, aproximar mais o setor público do setor privado. O povo só tende a crescer. Você está tocando em temas tão fundamentais, acho que eu posso dar alguns dados para você aqui. Eu tive a oportunidade de debater com alguns pré-candidatos a prefeito. Você é o segundo pré-candidato a vereador que eu debato e fico muito feliz de que todo debate é uma riqueza de detalhes que eu aprendo cada pessoa e consigo ver muita oportunidade para a nossa cidade. E assim, do fundo do meu coração, por mais que a gente passe por diversos processos da política, não tem como a gente mudar o Brasil se não for pela política. É por lá e é pelo nosso povo. Eu tenho uma frase que eu tenho comigo, eu não sei quem foi que disse essa frase, um dia eu vou pesquisar sobre o autor. O brasileiro, por si só, é destinado ao sucesso. Tanta diversidade que a gente enfrenta no dia a dia, nosso povo é um povo aguerrido de fato, sabe? O cearense ainda com um detalhe um pouco mais assim, especial da nossa terra, né? Mas nisso, tocou em temas assim, que para a gente, enquanto associação e de Fortaleza, do Brasil mesmo, são assim como um ar que a gente respira, sabe? Se faltar, é como a gente não pudesse mais existir naquele ambiente, que é o empreendedorismo, a educação, a cultura, o esporte. A gente tem uma bandeira, e a gente já desde 2016, do ex-governador-geral da Fortaleza, que é o Fernando Aureano, ele defendeu muito, e aqui eu lhe peço,
se for possível, se caso você vir ser eleito dessa sua trajetória aqui, que você veja com carinho a possibilidade de a gente colocar a questão de empreendedorismo no nosso colégio. Olha, mais de 90% da população brasileira não tem a reserva de um único mês de salário. São dados já batidos no mercado. Mostra que nosso povo não tem uma cultura financeira, o que é ruim para o nosso país, sabe? Então, o que adianta ter tanta matéria, que todas são fundamentais, sem tirar absolutamente nenhuma, desde do esporte, a cultura, que é fundamental, tá certo? Mas também ter cultura de empreendedorismo e cultura de finança, para que a gente possa, de fato, colaborar com a nova cidade, com um novo país, com um novo estado. Eu acho que cada sementinha que a gente planta é um fruto que a gente vai colher lá na frente, sabe? Então, acho que esse processo, se você pudesse nos ajudar a incluir na grade tanto a cadeira de finanças quanto de empreendedorismo, eu sei que não é fácil. E para ser sincero a você, vou dizer que eu não sei se você, como vereador, pode fazer essa propositiva. Aí você pode até já dizer se sim ou que não, pelo seu vasto conhecimento nessa área já. Assim, se possível, é um pedido que a gente faria também como sociedade, não só como arte, mas como sociedade, se você pudesse colaborar, eu acho que seria tão. Nos colocaria num novo degrau, sabe? Como a gente se orgulha tanto do cearense em estar em tudo que é lugar do mundo e ser reconhecido pela sua inteligência. Eu acho que isso ia levar a gente para um novo degrau ainda maior. Com certeza. Você toca no ponto muito importante, que é exatamente dentro até das nossas plataformas, que é trazer já para o período de educação e formação da criança, do jovem, do adolescente, a noção do empreender, a noção financeira, a noção de que o mundo, e no mundo existe uma economia girando, e que essa economia, ela diz respeito à vida, que a economia também é vida. Né? A gente percebe isso. Quanto nessa pandemia, tem a questão sanitária e tem a questão econômica, que não são antagônicas. Né? A gente às vezes vê discursos colocando como, mas não são antagônicas. São faces de uma mesma moeda. Mas a moeda é a mesma, que possui duas faces. Então é isso, essa compreensão, essa clareza de que desde a tenra idade a pessoa humana já pudesse compreender que a expressão econômica também é importante na vida, a pessoa valorizaria mais o que é seu, valorizaria mais um centavo. Nós pensamos muitas vezes, o nosso raciocínio é mensal. O raciocínio, por exemplo, de alguns países mais desenvolvidos é anual. Né? Se você economizar R$1, né, por dia, você tem R$30 por mês. Mas se você economizar R$1 por dia, em alguns países não pensa, você não tem R$30 por mês, você tem 30 vezes 12. Não é isso? Então, o raciocínio é anual. Então, essa noção do que vale, da importância, da força do seu trabalho, da força da sua inteligência empregada num projeto, isso é muito importante, isso tem que ser fomentado desde cedo. E ainda que haja dificuldade para se implementar de uma forma, vamos assim dizer, curricular, isso é muito fácil de se fazer nas escolas. É muito fácil. Você pode fazer através de oficinas, workshops, entendeu? Dentro da programação, por que não se faz feiras de ciência? Toda escola tem a feira de ciência. Não se faz Olimpíadas escolares? Toda escola tem suas Olimpíadas. Por que não faz também a feira do empreendedorismo nas escolas? Dentro do calendário escolar anual. Então, isso pode ser feito. Isso não atrapalha uma grade curricular que é vinda estabelecida de cima para baixo, dentro de uma lei de diretrizes base da educação. Isso não atrapalha nada. Ao contrário, a escola e o município têm competência e têm a possibilidade, sim, de fazer isso. E já fica o nosso compromisso, certo? Uma vez a gente conseguindo alçar a Câmara Municipal, com certeza, conte conosco nesse projeto, que é um projeto bem-vindo, é um projeto justo, legítimo e absolutamente necessário para que a gente transforme a nossa cidade de uma metrópole para uma cidade global. Ou seja, uma cidade que possa ter influência até mesmo mundial. Nós somos a capital mais próxima da Europa. Né? Aliás, essa foi uma das razões... Da Europa, da África. Isso, para poder... exatamente. Essa foi uma das razões para que a Fortaleza se tornasse, no passado, a capital do nosso estado. Né? Com o fim da pecuária, com a diminuição da pecuária e com o aumento do terceiro setor, do serviço e do comércio, que ainda hoje é bastante
vamos assim dizer, a primazia da nossa economia gerada diz respeito exatamente a esse terceiro setor e que precisa sim ser fomentado, como eu disse, de forma regionalizada. A gente deve conhecer as capacidades de cada bairro. Não adianta a gente, por exemplo, no bairro da Maraponga, eu recebi um aluno que ele me apresentou o seu projeto final de curso de arquitetura de requalificação do bairro da Maraponga. Não se fala mais revitalização. Ele me disse, doutor, você é candidato, mas eu sou da área de arquitetura, não utilize mais o termo revitalizar, utilize requalificar. Eu, por quê? Porque revitalizar significa dizer que aquelas pessoas estão mortas. E o bairro não está morto. O bairro apenas não tem ajuda, aporte de recurso público necessário, de política pública necessária. Mas o bairro tem vida. Então não fale revitalizar. Você vê como a política também é um aprendizado. Então requalificar. Muito grande. Então, ele trouxe um projeto de requalificação, ele identificou as áreas que estão abandonadas, as áreas que cabem uma parceria pública e privada, onde é necessária uma extensão da linha de ônibus, onde é necessária uma guarita para trazer mais segurança pública, onde falta iluminação. Certo? Então, por exemplo, lá no bairro da Maraponga tem 10 mil habitantes e não tem uma UPA. Né? E aqui não é a crítica, é apenas uma constatação. O morador daquele bairro, ele tem que ir no Zé Walter, quando chega no Zé Walter, ele diz, não, você não é morador desse bairro, aí encaminha ele para a UPA do outro bairro. Então, nós temos que pensar Fortaleza de forma regionalizada. Nós temos que pensar Fortaleza... várias fortalezas dentro de uma fortaleza. Dentro de uma fortaleza, conforme as peculiaridades, as tendências e as vocações de cada bairro. E assim a gente consegue planejar melhor a cidade. Nós temos um projeto já anunciado de Fortaleza 2040. Mas é necessário pensar Fortaleza 2020. É necessário pensar o hoje. Né? Nós temos que começar um planejamento do agora. E aí eu lembro uma frase do Helder Câmara que diz: é necessário ter pressa, chegarmos a tempo. E ele dizia isso. Uma vez assisti a um material seu e li uns livros. E ele dizia, quando ele dava suas pregações, né, nas palafitas de Recife, ele dizia, o senhor é meu pastor e nada me falta. Ele olhava para o lado, estava faltando tudo. Então, para você ver, né, ele um humor muito grande, ele dizia, e um sábio muito grande, ele dizia, é necessário o poder público chegar a tempo. É necessário chegar a tempo. Eu estava vendo uma informação, a questão da alimentação escolar. Certo? Há uma relação direta entre a nutrição e a cognição. O aluno com fome, o aluno, mais ainda, desnutrido, ele fica disperso, ele não se concentra, vai prejudicar o aprendizado. Então, a gente sabe que é necessário. Não é uma política pública assistencialista, é uma política pública absolutamente necessária. Então, só para você dar um pequeno exemplo de que ele tinha razão, é necessário chegar a tempo, é necessário o hoje para pensar 2040. É necessário começar hoje. Isso é uma verdade, tenho que concordar com você. Isso é uma verdade que a gente às vezes desconhece a realidade da nossa própria cidade. A gente fica nos bairros mais nobres, nos bairros que têm boas condições. E às vezes quando você vai visitar algum projeto comunitário, a de Fortaleza tem muito disso. A gente sempre colabora com o lado social, apesar de ser uma associação de jovens empresários, mas a gente pensa no nosso povo, que vai ser o novo empreendedor, o novo colaborador, vai ser o colaborador da área privada, da área pública. E tem muita necessidade também do agora. Você fez colocações muito, muito assertivas nesse sentido, Guacini. Parabéns. Então é isso, rapaz. Identificar... Pode não. Não, você ia falar. Não, apenas para concluir, exatamente, que quando a gente identifica e conhece essas realidades, que a gente até teoricamente sabe, mas quando a gente, na prática, a gente experimenta a realidade do outro, a gente se envolve mais, né? E esse braço social que tudo deve ter, a associação está tendo, isso é muito importante, é um contributo mínimo que a gente pode fazer para melhorar a cidade, para promover as pessoas, né? As pessoas se sentem participantes, se sentem motivadas, valorizadas e com mais condições de colaborar também com a cidade. Porque elas pensam assim, ora,
se fulano de tal, que não precisa, ele está fazendo esse trabalho, por que eu também não posso fazer? Por que eu também não posso ser um agente de transformação social, dando meu exemplo, dando a minha contribuição nas minhas horas vagas, participando de projetos desse, né? Então, eu acho que... E Fortaleza, o fortalezense é muito solidário, né? Em tempo de pandemia... Eu tinha um sonho, sabe? Durante a gestão da AGE, que infelizmente eu não vou conseguir. Mas talvez eu consiga de outra forma daqui a um tempo. Toda live com os candidatos eu estou conversando. E eu coloco para você da mesma forma. Meu sonho é que esses projetos sociais pudesse uma empresa adotar esses projetos sociais e aquele projeto social vai conceder um selo de empresa amiga da comunidade, empresa defensora daquilo, e ia ser validado também pelo poder público municipal, né? E isso a empresa teria algum diferencial competitivo numa licitação e algum benefício, mas teria uma fiscalização, uma contraprestação disso para que tenha essa responsabilidade. Eu acho que a gente pode fazer críticas a qualquer governo, mas a gente tem que principalmente reconhecer o que está certo e favorecer. Dois pontos que eu achei bem interessantes do atual governo da gente, da prefeitura, é que o primeiro, ele revitalizou, né? Requalificou, né? Você falou, requalificou algumas áreas, aprendendo aqui, ó, tá vendo? Tá aprendendo para não errar na frente. Requalificou algumas áreas, né? E deu para algumas empresas dotar algumas praças. Isso foi muito bacana. Outra parte, a Selma. A Selma você demoraria meses, quem sabe anos para tirar um alvará. E a Águida na frente da Selma é um grande mérito dela nessa modernização. Tem outras coisas que a gente pode criticar, mas você pode colocar, cara, vamos construir o que está dando certo, vamos colocar aquilo que a gente pode colaborar e aqui é o nosso objetivo. Eu queria te perguntar, fazer uma pergunta difícil para você aqui, que era a seguinte colocação. A gente hoje no Brasil vive uma contradição muito grande e Fortaleza não é diferente. Tá certo? Referente à questão de cargos de funcionário público, a necessidade que tem de demanda de funcionário público e a necessidade de o governo ter que diminuir o gasto com o colaborador da área pública. Como é que você vê isso? Porque de um lado a gente tem salários de colaboradores de menos, né? Você teria uma necessidade de uma quantidade de pessoa, talvez, e tem de outra parte o orçamento público está engessado a despesa com colaborador e não pode acabar cuidando da sua população. Eu sempre bato muito e repito toda a live. Governo é para cuidar do povo. E falando nisso, eu estou de amarelo hoje referente ao 1º de setembro, né, que é a campanha contra o suicídio. E a gente tem que ter cuidado com as pessoas ao nosso redor, ter carinho e sempre estar ali vendo e estar ajudando para depois não sentir a falta de um parente, de um amigo querido, né? É uma data que a gente deve reforçar. E é uma boa data para fazer uma live, viu, Moacir? É verdade. A saúde mental ela é importante tão quanto a saúde física, né? E cuidar das nossas emoções. Todos nós temos traumas e isso, o importante é ter equilíbrio. Né? Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que consegue ir adiante, né? Mas isso eu fico muito à vontade nessa sua pergunta, porque nós integramos a Advocacia Geral da União, ainda na época do governo Temer, e é para dar um exemplo muito claro e direto com relação a isso. O Brasil ele estava, salvo engano, com um déficit de 180 bilhões de reais. E a minha associação, que conta com 4 mil associados no Brasil, nós fizemos um documento para entregar todos os nossos cargos em comissão, para que o governo pudesse extinguir todos os nossos cargos em comissão, queria trazer uma economia de quase 900 milhões de reais para os cofres da União. Então, nós tivemos essa iniciativa, porque, no nosso caso, cargo em comissão não é necessário. Aliás, traz muitas vezes embates, brigas políticas para ocupação de cargos e atrapalha o andamento normal, como deve ser, amistoso, harmonioso, de uma gestão pública de qualidade. Com relação ao município de Fortaleza, eu penso também que pode haver ajustes. Certo? É bom pontuar o seguinte, que serviço público sempre ele deve ser bem prestado. Isso está na nossa plataforma. A gente tem que melhorar a qualidade do serviço público. Tem que melhorar. Isso passa por valorizar o servidor, mas passa por também ajustes. Certo? E nesses ajustes, entram isso que você está dizendo. Será
que todos os cargos que existem são necessários? Ou será que os cargos existem para acomodação política? Então a gente tem que ser claro e tem que enfrentar esses problemas, né? Nós temos que pensar no povo, pensar no nosso orçamento, a gente tem que reservar dinheiro público para o que é mais importante e prioritário. E será que esse número de cargos em comissão que nós temos hoje no município de Fortaleza são absolutamente necessários? Ou a gente pode enxugar, pode reduzir, pode ajustar? Eu penso que pode ajustar. Eu penso que a gente pode fazer um novo cálculo, certo? Trazendo aí uma nova gestão, porque gestão como você bem sabe, a gestão é criatividade, né? Hoje nós temos o advento das plataformas. Na União nós temos muitos sistemas que integram os nossos serviços e facilitam muito aquilo que demorava dias para ser feito, como a requisição de um documento, né, um andamento de um processo, acompanhamento por parte do interessado, de maneira online e virtual. Então, essa gestão de processo, que já existe em alguns setores do município, a gente deve ampliar para todos os setores do poder público municipal. E isso, necessariamente, pode impactar na diminuição de alguns cargos que não são necessários, não são essenciais para o andamento da máquina pública. Então, é por aí. Dá para fazer ajuste, dá para valorizar o servidor e dá para a gente melhorar a administração pública. Aqui está falando que é um servidor, né? Tem autoridade para falar e competência para falar com seus pares, né? Você se afastou para se candidatar a um cargo aí público de vereador, mas você conhece a máquina por dentro, né? Então, assim, é muito bom escutar isso, sabe? É muito bom escutar a maneira que você fala, passa transparência, sabe? E serenidade de quem conhece o processo e talvez possa, de fato, talvez não, deve, de fato, colaborar, estando ou não eleito aí no cargo que está pleiteando. Meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Eu aprendi um termo recentemente, na primeira live, no primeiro debate que eu tive, mobilidade humana. Eu pensava que mobilidade humana era você estar numa cidade para outra. Eu pensei isso, né? Aí eu tive a grata felicidade de aprender que não é, né? Você faz parte de uma conjuntura social, socioeconômica, né? E você poder subir dessa conjuntura socioeconômica, né? E aí vem muito na minha cabeça quais são as referências da nossa juventude para se espelhar e fazer essa migração, sabe? Tem uma pesquisa que mostra, que me falaram, que se a gente tivesse mais 8 mil empreendedores em Fortaleza, um pouco mais de 8 mil empreendedores, vamos dizer que seja 9 mil, nós teríamos outra cidade. Como você acha, por exemplo, que... E você me falou sobre burocracia também, você falou sobre tantas coisas boas que a gente pode aproveitar aqui, mas você falou sobre burocracia. Como a gente pode ajudar esses jovens, né, que possam ter uma referência, aí eu tenho que puxar para mim agora, a iniciativa privada, que possa gerar emprego e renda. Como é que a gente pode incentivar essas pessoas para que a gente possa talvez chegar a ter 9 mil novos empresários em Fortaleza e ter outra cidade, ter uma cidade rica e próspera para todo mundo que mora aqui? Eu enxergo que esse ponto que você toca pode ser alavancado por uma área que se notabilizou agora na pandemia, qual seja a tecnologia, certo? O advento das chamadas startups, certo? Das inovações tecnológicas, nós temos um povo muito criativo na área da engenharia também. Então, eu acho que o setor da tecnologia da informação, pode ser, sim, um grande setor que alavanque e engaje a juventude que gosta desse setor, né, que tem, vamos assim dizer, uma tendência, né, de aproximação com o que a tecnologia tem trazido, né? Então, eu tive uma reunião interessante, falando disso, falando de envolvimento da juventude, com o Alexandre, que ele é desenhista. E a nossa reunião foi muito, muito legal, porque ele me deu também uma informação que eu desconhecia. Nós temos em Fortaleza jovens, adolescentes, que fazem desenhos profissionais, e esses desenhos vão para revistas internacionais da Marvel, da DC, ou seja, vão compor capa, histórias, quadrinhos dessas revistas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu perguntei... Há pouco tempo.
Pronto, aí eu disse, e eu perguntei, Alexandre, e onde é que estão esses jovens? Ele disse, nas suas casas, sem incentivos, não estão organizados. Eu disse, Alexandre, monte uma associação, monte uma ONG, faça alguma coisa. Tem que mandar ele vir para a AGE, Marcelinho. Tem que... detalhe, viu? A AGE vai promover agora, em setembro, o AGTech, que é o lançamento de startups para o mercado. Então, é uma boa oportunidade. Me passa o contato dele, porque eu correndo com ele depois, ficaria muito feliz. Olha que coisa boa, um debate político, ajudando o empreendedorismo a se alavancar na cidade. Pois É é. muito demais um negócio desse. Pois é isso, para você ver a potência que nós temos, né? Nós temos um celeiro de, muitas vezes, situações que a gente desconhece, né? De realidades que a gente desconhece, mas está aqui ao nosso lado, ao nosso alcance, faltando muitas vezes um empurrão, uma ajuda, um incentivo. Eu, com certeza, irei passar o contato do Alexandre, é uma pessoa fantástica, simples, de bom trato, inteligente. Fizemos uma entrevista com ele também, e ele, assim, as informações que ele passou são animadoras. É um setor cultural, mas ligado ao empreendedorismo, né? Ligado à questão econômica, que eu acho que isso pode trazer muitos frutos, de repente, para esses jovens que estão aí sendo subutilizados economicamente, né? Então, eles podem ser melhor valorizados, né? No que fazem, naquilo que sabem fazer, na sua arte, na sua cultura, no seu talento, né, de desenhar. Então é isso. Exatamente. Olha, uma das principais missões da AGE é gerar oportunidade para os nossos jovens empresários. E gerar oportunidade para a gente no sentido de criar novas lideranças empresariais, pessoas preocupadas com a sociedade, desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. E através de uma capacitação em diversos cases empresarial. Marcelinho, nossa live aqui está correndo como se fosse algo tão natural e tão agradável conversar. A gente está com 52 minutos aqui, a gente tem que controlar o tempo aqui, infelizmente. Mas eu queria, Moacir, que acho que dá para fazer mais uma pergunta, e aí eu deixo para suas colocações, e desde já lhe agradeço demais a sua disponibilidade para aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Moacir, para a área de educação, a gente falou aqui bastante de educação. Você falou que teve reunião com 12 professores, sobre as demandas dele, falou que o partido está sempre com as suas preposituras ali, mas deixando em aberto para uma construção mais ampla, que a sociedade participe. Nosso estado é uma das maiores referências do Brasil em termos de educação, mas, entretanto, a nível mundial, infelizmente, a gente está muito ainda atrás. Como é que você pensa que a gente poderia melhorar a educação? Um exemplo, talvez complementar com EAD ou botar presencial. Como é que você pensa nesse sentido? Bom, a questão a gente deve agora... Foi um aprendizado na pandemia, né? Nós temos os aprendizados pandêmicos, que eu costumo dizer. Nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado sanitário ainda com esse retorno. Foi autorizado, mas os protocolos devem ser bem seguidos para que haja um retorno gradual, seguro e responsável. Ok. Mas no futuro, e aí as pessoas costumam dizer o novo normal, eu costumo dizer que não é o novo normal, é o diferente mesmo. Nós vamos para o diferente. Não é o novo normal. O normal passou, agora é o diferente. O que é que a gente pode ser diferente? Então, eu acho que a gente pode incorporar aquilo que pode ser incorporado no que diz respeito ao ensino remoto. Isso é uma realidade. Isso já é uma realidade no setor corporativo, empresarial. A gente sabe de empresas que enxugaram, diminuíram, que estão com trabalho remoto, que vão continuar, que já desocuparam espaços, que já fizeram a sua economia aí de espaço e tudo. Mas isso na educação também será uma realidade parcial, né? Apesar do que, a depender muito, vamos supor, principalmente na educação infantil, na educação do ensino fundamental, a interação ainda é muito importante no processo de sociabilização da criança e do adolescente, né? Não é só o conteúdo passado, né? Ele precisa ter a noção da organização, é a fila na hora da merenda, é saber dar lugar ao outro, é o trabalho em grupo, entendeu? É saber lidar com conflitos entre os alunos. Então, o grupo, a presença, o contato físico, a interação é fundamental também no processo de aprendizagem, né? Então, eu acho que a educação vai incorporar esses requisitos,
né, do ensino remoto, naquilo que pode ser feito, né? Isso deve ser muito bem planejado e trabalhado com a participação do sindicato das escolas, com os pais e alunos, né? Isso tudo deve ser uma política construída, participativa, para que tudo que é participativo e dialogado tenha um resultado mais eficaz e com menos tensão, né? Mas eu penso que a educação ela deve ultrapassar o formalismo. A educação deve ser essencialmente de conceito e de vivência. Nós devemos aprender o conteúdo, mas nós devemos vivenciar o que aprendemos. Então, esse novo conceito de educação vivencial e continuada, os professores estão agora com a educação continuada. Por quê? Porque os professores não sabiam lidar com a tecnologia da informação, né? Alguns professores, evidentemente, né? Mas é uma realidade, as escolas noticiaram isso, né? Que foi necessário capacitar, o uso de aplicativos. Então, a educação ela é continuada. Eu Acho que você tem, processos. você tem essa E alguma experiência escola pessoal. particular eu pude acompanhar. Isso, você deve ter essa experiência pessoal. Todos nós que temos a nossa formação, a gente sabe. Quando eu me formar, eu acabei. Acabou nada. Ali que começa. Né? Ali é a teoria aplicada. Aquela história, né? Não, fui até no primeiro ano melhora. Não, o terceiro ano vai melhorar. Pronto. Não, tem a faculdade, tem o após, tem o MBA, e aí vai. Educação é algo perene, de fato. Moaceni, meu amigo, a gente está aqui com 56 minutos e 30 segundos. Eu queria abrir esse espaço para que você deixasse a sua mensagem e também a do partido. E desde já lhe agradeço mais uma vez, porque foi muito boa essa conversa e aprendi muita coisa aqui nesse debate com você. Eu deixo aqui primeiro faço meu agradecimento a você, ao Ricardo, a todos que fazem parte da coordenação, da direção da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza. Continuem com esse projeto, é um projeto de educação cidadã, educação política. Além da educação formal, nós temos que educar politicamente. A formação política. Formação política não é uma formação eleitoral, não. É formação de direitos e deveres, é a formação de grupos organizados. Isso a gente traz uma contribuição para a sociedade melhor. Então, o nosso partido tem essa preocupação com a cidadania, tem a preocupação com uma cidade mais organizada. E eu agradeço também a todos que integram o meu partido, na pessoa do nosso presidente regional, o sempre senador Eunício Oliveira, né, ele que deu um grande contributo enquanto presidente do Congresso Nacional no nosso estado, e a todos os demais que compõem a direção do partido, tanto regional, nacional, estadual e municipal, e dizer que estamos sempre à disposição de discutir, de tratar uma melhoria para a nossa cidade. Moacir, lhe agradeço, e o que eu posso desejar para você é sucesso na sua caminhada, na sua jornada, que você conquiste seus objetivos, independente de você conseguir agora ou depois, mas de fato foi excelente esse bate-papo com você, e muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Um abraço. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, meu irmão.